Protocolo hoje, meu off. E é disso que vamos falar nesse vídeo completo. Vamos reagir ao protocolo do Teston, atleta de fisiculturismo pesado da categoria Open, que vai revelar o que ele está utilizando para ganhar massa muscular, tá? Lembrando, a ideia não é que você copie, colhe, a ideia aqui é trazer um racional por trás disso daqui, do ponto de vista médico, sem apologia ou demonização. E logicamente, aqui ele tá falando um cara pesado, cara, não copia isso daqui de forma nenhuma. Se você for utilizar o que ele utiliza, você provavelmente vai se ferrar todo, tá bom? Então não se esquece de deixar teu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Aqui a gente traz informação dentro do meio do fisiculturismo, mas informação com ciência, tá? E com consciência também, beleza? Vamos lá. E hoje eu tô com 1 grama de texto. Durateston, que seria até engraçado não usar. Teston, usar Durateston é 4 dura. Então, a primeira coisa que ele está utilizando é testosterona, né? Quando a gente está falando de homem, a primeira coisa que o indivíduo tem que ter, logicamente, é testosterona. Se for fazer o uso de esteroide anabolizante sem testosterona, existe grande chance do cara ter, por exemplo, redução de libido, disfunção erétil, piora do humor, tudo bem? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Agora, 1 grama de esteroide é uma coisa altíssima, tá bom? Para ele, talvez seja algo razoável, beleza, tá? Porque ele é um atleta pesado da categoria Open, mas logicamente que isso daí não é uma coisa saudável e ok. Se você for utilizar, você vai acabar se ferrando. Então, sim, talvez 250 miligramas seja algo menos agressivo? Sim. Tô indicando que você faça isso? Não. 250 miligramas é o quê? Uma ampola de Hidrateston? Sim. Beleza. É um menos agressivo, que são 4 ampolas por semana. Beleza. Ele vai utilizar associado com outras coisas também. Então a gente tem que ter essa parcimônia. Beleza? Vamos lá. Por semana. 4 durinhos. É, isso aí. E 600 mg de primo. 600 mg Ele de... usa Primobolan, né? Então, assim, ele usa 600 miligramas. O que é que eu quero que você também entenda? Cara, a gente tá falando do enantato de metenolona, tá? A Primo, gente, é uma medicação que é muito cara, tá? Então, se você compra no mercado clandestino, existe, assim, quase que 90% de chance de você estar comprando algo contaminado. Pode ter, por exemplo, nada de Primobolan ali, né? E ter, por exemplo, testosterona, como pode ter um pouquinho de Primobolan, ser subdosado, tá? Então tem que ter muito cuidado. Não dá para comprar no mercado lícito, na forma injetável, pelo menos até agora. Pode ser que alguma empresa comece a manipular. É um medicamento bacana? É um medicamento bacana, principalmente para mulheres. Para homem é um negócio meio duvidoso, porque assim vai ser muito caro para o efeito que ela tá. Com a dose dessa, realmente pode ter um efeito significativo, 600 miligramas. Mas, né, vai ser muito caro, custo-benefício bem duvidoso e tá comprando no mercado paralelo, o que a gente sabe que não tem nenhum tipo de qualidade ou procedência ou garantia de procedência, né? O cara é atleta, não sei onde é que ele tá conseguindo esse medicamento, às vezes, não sei, né? Não vou entrar nesse juízo de valor, né? Eu tô só comentando aqui para você que é usuário recreativo não querer copiar isso daqui, porque realmente não tem necessidade. A gente tem no mercado lícito várias opções, a gente tem Deposteron, tem Durateston, tem Deca, tem para manipular oxandrolona, oxandrolona, estrozolol, oximetalona, que é o hemogenin, tem a metandrostenolona, que é o Dianabol, tem outras medicações, cara. Então, assim, ficar submetendo a coisa que não tem no mercado lícito é, assim, uma coisa totalmente sem nexo, beleza? Vamos lá. Inclusive, se você é uma pessoa que quer aprender mais sobre esse universo, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois aqui na descrição. Tudo bem? Vamos lá. primo. 9 UI de H. 40 UI de insulina. Comecei com as duas. Então ele usa GH e insulina. Para off-season, GH vai fazer uma grande diferença? Cara, provavelmente não, né? Mas é um atleta, enfim, né? Não sei se ele é patrocinado. Acho até que não seja patrocinado pelo GH. Mas, né, se você tá falando do afegão médio, cidadão comum, gastar com GH é jogar dinheiro no lixo, tá? Você vai ter um efeito benéfico ali um pouquinho a mais para um gasto totalmente desproporcional. Então a gente não vai mexer com GH se é usuário recreacional, não tem lógica nenhuma, tá? E se fosse utilizar, principalmente seria na fase de cut, né? Porque o GH também tem um efeito lipolítico. Para off, para ganho anabólico, muito duvidoso o seu efeito, né? Muito pequeno, tá? E ele utiliza também insulina. Cara, insulina é um hormônio bem anabólico? É. Para quem tá usando esteroide anabolizante junto com GH e outras coisas, insulina pode dar um efeito significativo de aumento muscular? Pode. Para você, cidadão comum, quer ganhar um pouquinho de massa muscular ali, usar só insulina, por exemplo, vai ajudar? Não, você vai ficar simplesmente mais gorduroso, por exemplo. Então, assim, insulina não vai ter esse efeito anabólico muscular que você espera se usar de forma isolada. Agora, em conjunto com outros medicamentos, pode ter esse efeito. Agora, você, cidadão, afegão médio, que não entende, por exemplo, de dieta de forma tão específica, vai usar insulina, bicho? Tem grande chance de você ter o quê? Fala comigo, fala pra mim.
hipoglicemia. Então você vai usar a insulina, sua glicose vai baixar demais, você pode ter um evento potencialmente fatal. Então assim, tá falando de um cara aqui pesado, atleta de fisiculturismo, eu tô trazendo aqui para a realidade sua. Então, insulina para quem é usuário recreativo, ó, corta, totalmente sem necessidade e sem nexo, tá? 2 semanas, 3. Já tinha feito antes ali, não? Cara, fiz, mas eu não lembro, eu usei menos, cara. 9 ida rápida? Não, 40 UI. Ah, 40 ida quantos? Não, é dá uma loja. Mas tá dividido como? Eu tô dividindo 10, 10, 10, 10 nas primeiras 4 refeições. Daí dá pré-treino e pós-treino. Realmente bem 9 agressivo. de H, falei, né? Aí faço 3, 3, 3. Primo. Aí tem uma coisa que o Godoy não sabe, que ele vai contar aqui. Ele tá falando aqui do treinador dele, que ele não sabe. Mas, assim, eu não vou gerar juízo de valor do que ele tá falando aqui, mas o que eu quero que você entenda, bicho, é o seguinte. Primeira coisa, tem que ter acompanhamento médico, né? O usuário de treinamento tem que ter acompanhamento médico, tem que cuidar da saúde. O médico vai cuidar da tua saúde, beleza. Tem que ser um médico que seja acessível, né? No sentido de poder tirar dúvidas. Eu acredito que seja assim, porque se você vê o cara cada 3 meses e não vai poder tirar uma dúvida, pode ter alguma intercorrência que você vai ficar ali morrendo de medo, ficar com angústia, isso daí, resolver esse problema não tem preço. Então assim, cara, contrata alguém que faça algum tipo de acompanhamento, possa tirar dúvidas. E outra coisa, cara, que é importante é que seja um cara que não te julgue e que você possa abrir o jogo com ele, tá? Às vezes você pode falar pro teu médico que tá utilizando tal coisa e ele não concordar, tá? Mas ele vai continuar te acompanhando, né? Lógico que pode ter exceções se o cara, não, cara, isso aí, chegou nesse ponto aqui, eu não acompanho mais, você tem que tirar, mas enfim, de forma geral, fala pro teu médico que tu tá utilizando e ele vai te dar a melhor conduta, porque às vezes, cara, você tá ali com alguma alteração no exame, alguma alteração em comportamento, sei lá, em algum efeito colateral, tá usando um negócio que tá escolhendo o teu médico. E o teu médico fica ali comendo bola, sem saber o que é que tá acontecendo. Se você pudesse dizer pra ele o que que era, às vezes ele conseguiu fazer um tratamento muito mais adequado. Então, assim, é uma coisa que eu peço pra você encarecidamente. Bicho, conversa com o teu médico. Explica tudo, né? Seja o jogo aberto. E tenta, né? Ter um profissional que seja a mente aberta, não pra aceitar qualquer coisa que você faça. Não, isso aí não é, né? O médico não é obrigado pra aceitar suas condutas. Mas agora, pra ser o quê? Pra ser o quê? Médico o suficiente, para ser profissional o suficiente, para lhe orientar dentro desse contexto e tentar amenizar seus danos, né? Então, assim, sem julgamento, mas com orientação médica, né? Não tô falando para ser um médico, tá usando tal coisa, tá bom, pode usar. Não é isso, não. Esse tipo de médico também não é bom, não. É o péssimo médico esse daí também. Não, ele na verdade sabe. Quase toda semana ele me fala, eu tenho bagulho de... Não, ele sabe. Isso aí eu contei pra ele, eu não fico falando toda semana porque é chato. Eu tomo sempre emo pré-treino, 50 mg. Só pra treinar daquele treininho, né? Então, assim, ele usa testosterona, usa primobolan, usa GH, insulina e tá usando hemogenin pré-treino. Hemogenin é oximetolona, gente, e é um esteroide oral, tá? O que as pessoas fazem para usar esses esteroides pré-treino? É o seguinte, o esteroide tem um efeito genômico, que é o efeito anabólico dele, tem um efeito não genômico. O efeito não genômico está relacionado aos efeitos que ele faz de forma aguda, né? Alguns mecanismos intracelulares que o esteroide pode ocasionar ali, alterando, por exemplo, o aumento do cálcio no músculo, tudo bem? Dentre outras alterações. Alteração a nível do sistema nervoso central, com efeito androgênico, então aumenta a agressividade. Então, assim, tudo isso daí poderia justificar o seu uso pré-treino. Existe estudo em relação a isso? Não. No sentido de, melhora o desempenho de forma aguda no pré-treino? Não existe. Existe estudo que existe, o efeito não genômico existe, tá? Existe estudo para isso. Agora, que isso daí é algo significativo para melhorar o desempenho de forma aguda, a gente não tem. Tá? Então, o efeito principal do esteroide anabolizante é o quê? Tomar todo dia, né? O esteroide oral, para tomar todo dia, manter o nível estável ali para aumentar o anabolismo. Esse efeito não genômico é um mecanismo que existe, é comprovado que existe, mas a magnitude disso a gente não sabe. No fisiculturismo a galera usa e vê diferença. Só que assim, ele tá usando junto com um bocado de outros medicamentos e utilizando dentro de um contexto onde às vezes ele também tem um efeito placebo ali associado. De qualquer forma, se a gente sabe que o esteroide anabolizante vai ter um pico plasmático em algum momento, e a gente sabe que ele pode ter um efeito adicional no pré-treino, por que a gente não coloca ele antes do treino para ter esse efeito adicional? Se existir, melhora. Se não existir, não vai causar problema nenhum. É uma ideia. Então, assim, usar pré-treino pode ser uma opção? Cara, pode. Agora, usar só pré-treino e não usar nos outros dias, se você quer ter efeito anabólico, eu não acho muito interessante, tá? Mas tem quem faça, eu só tô falando aqui o racional pra gente poder debater e discutir de forma coerente. Tá bom? Inclusive, cara, em relação a hemogenin, eu tenho um vídeo completo falando tudo sobre esse medicamento. Vou deixar aqui pra você. Te espero lá e um grande abraço.